Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais um dia, mais um encontro nosso aqui nesse clube de leitura. A nossa leitura bíblica diária, o nosso plano de 365 dias, né? E hoje é o dia de número 278. 278. Estamos lendo o livro do profeta Jeremias, a partir hoje do capítulo 29. Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado, muito obrigado por mais um encontro aqui com este clube de leitura. Estamos, Senhor, diante da Tua Santa Palavra para ouvir a Tua voz. Estamos aqui dedicados em adquirirmos conhecimento, cientes de que o conhecimento precisa também estar aliado ao entendimento, para que possamos nos tornar de fato pessoas sábias e entendidas. Maravilhoso foi quando lemos o livro de Provérbios e aprendemos isso. Obrigado, Senhor. E aqui estamos mais uma vez, reunidos pelo Teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, vou colocar aqui a Bíblia na tela e seguiremos então com a nossa leitura. Eu estou sem retorno hoje dos comentários, então depois eu vejo. Assim, eu estou sem um retorno auxiliar, então eu teria que ficar abrindo e fechando, aí isso aí acaba que distrai. Então eu leio, daqui a pouco eu vejo ali os comentários. Vamos focar aqui na leitura. Jeremias 29. Versículo 1. Ora, estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém para o restante dos anciãos que foram levados cativos, e para os sacerdotes, e para os profetas, e para todo o povo a quem Nabucodonosor tinha levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha e os eunucos, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e os ferreiros, pela mão de Elasa, o filho de Safã, e Gemarias, o filho de Ilquias, a quem Zedequias, rei de Judá, enviou para a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo, tá? Então, o que a gente entende aqui? Que Jeremias, ele enviou uma carta com instruções para uma quantidade de pessoas que tinham sido levados cativos para a Babilônia, tá? Então, essas são as palavras de Jeremias que foram enviadas para esse povo, os restantes, aqui fala inclusive o restante dos anciãos que foram levados cativos, os sacerdotes, os profetas e para todo o povo, tá? Então, todo aquele povo que foi exilado receberam uma instrução de Jeremias através de carta. E aqui fala quem foi que enviou a carta, né? Versículo 3, pela mão de Elasa, filho de Safã e tal. E o que essa carta dizia? Versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Rei de Israel, para todos os que foram levados cativos, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Constrói casas e habitai nelas, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai vós esposas, e gerai filhos e filhas, e tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas para maridos, para que possam dar à luz filhos e filhas, multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Veja que interessante. Em um período onde o povo foi levado cativo para viver em uma outra terra,
terra da Babilônia, o Senhor dá uma ordem para eles. Deixa eu só anotar aqui essa referência. O Senhor dá uma ordem para eles. Vocês estão aí na terra de Babilônia, exilados. E a ordem é: se multipliquem, tenham filhos e filhas. Construa a casa de vocês aí, plantem jardins, comam do seu fruto, tomem as suas esposas e tenham filhos e filhas. Pegue as suas filhas, dê em casamento, não vos diminua. Esse versículo aqui é muito interessante, né? Porque muitas pessoas hoje em dia que às vezes defendem uma tese de que em tempos difíceis que nós estamos vivendo, é bom que ninguém tenha filhos, sabe? Existem alguns ensinos aí que dizem que não é para ninguém ter filho mais, porque o mundo está difícil, porque o mundo está acabando, porque isso, porque aquilo. Mas em tempo algum na Bíblia nós encontramos esse tipo de ordem. Em tempo algum. Em tempo algum. Inclusive, em um tempo em que o povo estava vivendo na Babilônia, a ordem era: tenham filhos e tenham filhas. O povo de Deus não pode pensar assim: é melhor a gente diminuir. Pelo contrário, o pensamento era aqui, ó: se multipliquem. Se multipliquem. Porque é a partir de vocês, é a partir de uma nova geração que as coisas podem ir se consertando, né? Bom, é só um parênteses aqui. Inclusive, isso é um assunto que eu e minha esposa tratamos em um livro sobre fecundidade à luz da Bíblia. Muito importante esse livro para tirar dúvidas de quem pensa essas coisas. Versículo 7, Jeremias 29, versículo 7. E buscai a paz da cidade, para onde eu vos fiz transportar em cativeiro, e orai ao Senhor por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Gente, essa orientação aqui também é muito curiosa e intrigante, né? Veja. E buscai a paz da cidade para onde eu vos fiz transportar em cativeiro, e orai ao Senhor por ela, porque na sua paz vós tereis paz. A ordem é: ore pela paz desse lugar. Ore por Babilônia. Peça a Deus para abençoar a Babilônia. Porque pela paz dela vocês terão paz. É esse o ensino também que o apóstolo Paulo dá lá no Novo Testamento, né? Que devemos orar pelas nossas autoridades, abençoar as nossas autoridades. Tem muita gente que neste lugar, vocês já sabem, né? Essa questão dos 70 anos já foi falado muitas vezes. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. Aqui a gente vê uma renovação de promessa, uma renovação de aliança, né? Esse versículo antecede dizendo que depois de 70 anos o povo iria voltar. Por quê? Aí ele renova sua promessa. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei, e ireis, e orareis a mim, e eu vos escutarei. Então, a nossa aliança vai ser renovada. Eu estou prometendo para vocês que depois desse período vocês vão voltar para essa terra, porque eu tenho pensamentos bons para vocês ao final de tudo isso. Então, nós teremos novamente uma aliança. Vocês me invocarão, vocês orarão a mim, e eu escutarei vocês. Versículo 13. E vós buscar-me-eis e me encontrareis, quando vós procurardes por mim com todo o vosso coração. E eu serei encontrado de vós, diz o Senhor. E eu desviarei o vosso cativeiro, e eu vos ajuntarei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos levei, diz o Senhor. E eu vos trarei novamente ao lugar de onde eu vos levei cativo. Porque vós dizeis: o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Sabei que, assim diz o Senhor, do rei que se assenta sobre o trono de Davi, e de todo o povo que habita nesta cidade, e de vossos irmãos que não saíram convosco ao cativeiro,
Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu enviarei sobre eles a espada, a fome, a peste, e os farei semelhantes a figos podres, que não podem ser comidos, de tão ruins que são. Lembram dessa visão que o profeta Jeremias já tinha dito, que ele teve, sobre bons figos e figos muito ruins? Então, aqui está dizendo o seguinte: olha, vocês que estão aí, vivam dessa forma. Plantem, construam casas, tenham filhos, deem as suas filhas em casamento, orem pela paz desse lugar, assim. E aqueles que não foram exilados, o que vai acontecer com esses? Assim diz o Senhor: eu vou enviar espada, fome, peste, e eles serão semelhantes a figos podres que não podem ser comidos, de tão ruins que são. E eu os perseguirei com a espada, com a fome, com a peste, e eu os entregarei para serem espalhados para todos os reinos da terra, para serem uma maldição e um assombro e um assobio e uma desonra no meio de todas as nações para onde eu os levei. Porque eles não escutaram as minhas palavras, diz o Senhor, que eu enviei a eles por meio dos meus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, porém vós não escutastes, diz o Senhor. Ouvi vós, portanto, a palavra do Senhor, todos vós do cativeiro, a quem eu enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, de Acabe, o filho de Colaías, e de Zedequias, o filho de Maaseias, os quais vos profetizam mentiras em meu nome. Eis que eu os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os matará perante vossos olhos. E deles será levantada uma maldição por todos os cativos de Judá que estão em Babilônia, dizendo: o Senhor faça a ti como a Zedequias e como a Acabe, os quais o rei de Babilônia assou no fogo. Porque eles cometeram avareza em Israel, e cometeram adultério com as esposas de seus próximos, e falaram palavras mentirosas em meu nome, as quais não ordenei, e eu o sei. Eu sou uma testemunha, diz o Senhor. Deste modo, tu também falarás a Semaías, o Neelamita, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: por que tu tens enviado cartas em teu nome para todo o povo que está em Jerusalém, e para Sofonias, o filho de Maaseias, o sacerdote, e para todos os sacerdotes, dizendo: o Senhor te fez sacerdote no lugar de Jeoiada, o sacerdote, para que sejais oficiais na casa do Senhor sobre cada homem que está louco, e fez a si mesmo um profeta, para o colocares na prisão e no tronco. Agora, portanto, porque não reprovaste a Jeremias de Anatote, por que não reprovaste a Jeremias de Anatote, o qual fez a si mesmo um profeta para vós? Por isso, ele enviou a nós na Babilônia, dizendo: este cativeiro é longo, constrói casas para vós, e habitai nelas, e plantai jardins, e comei do seu fruto. E Sofonias, o sacerdote, leu esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: enviai a todos aqueles do cativeiro, dizendo: assim diz o Senhor a respeito de Semaías, o Neelamita. Porquanto aquele Semaías profetizou para vós, e eu não o enviei, e ele vos fez confiar em uma mentira. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu punirei Semaías, o Neelamita, e sua semente. Ele não terá um homem para habitar no meio deste povo, nem ele irá ver o bem que eu farei ao meu povo, diz o Senhor, porque ele ensinou a rebelião contra o Senhor. Bom, a gente vê aqui no contexto que Isaías envia uma carta para o povo que estava na Babilônia. O conteúdo da carta vocês já sabem. Aí me vem ali um profeta querendo refutar a carta de Jeremias,
Mas aí Jeremias fica sabendo do que ele estava dizendo para o povo, consulta o Senhor e o Senhor pede para ele enviar novamente uma outra carta dizendo que este profeta que queria refutar Jeremias seria punido de morte. Vamos para o capítulo 30. Deixa eu só dar uma breve olhada aqui nos comentários, ver se está tudo certo por aí. Tudo ok. Acabou travando um pouco, né? Mas voltou. Tá ótimo. Para mim não deu sinal aqui de que tinha travado. De repente foi bem breve então, né? Vamos lá, capítulo 30. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo: Assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo: Escreve em um livro todas as palavras que eu tenho falado. Porquanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu trarei novamente os cativos de meu povo Israel e Judá, diz o Senhor, e eu os farei retornar para a terra que eu dei para os seus pais, e eles a possuirão. E estas são as palavras que o Senhor fala a respeito de Israel, a respeito de Judá e a respeito de Judá. Porque assim diz o Senhor: Nós ouvimos uma voz de tremor, de medo e não de paz. Perguntai agora e vede, se um homem entra em trabalho de parto com filho, por que razão eu vejo todo homem com suas mãos sobre seus lombos, como a mulher em trabalho de parto, e todas as faces se tornaram pálidas? Ai de mim, pois aquele dia é grande, tal que nenhum é semelhante a ele. É tempo de aflição de Jacó, é tempo da aflição de Jacó, mas dela ele será livrado. Pois isto acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, irei despedaçar teus atilhos, e estrangeiros não mais se servirão dele. Porém, eles servirão o Senhor seu Deus e Davi, seu rei, a quem eu levantarei para eles. Bom, esse capítulo aqui fala de uma promessa, né? Promessa de restauração. O dia realmente foi, quando fala que aquele dia, o dia de ataque, o dia de batalha, enfim, foi realmente terrível, mas o Senhor está mais uma vez falando sobre livramentos. Versículo 10. Portanto, tu não temas, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem estejais consternado, ó Israel, porque eis que de longe eu salvarei a ti, e tua semente da terra de seu cativeiro, e Jacó retornará e estará em descanso, e estará quieto, e ninguém o atemorizará. Pois eu estou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações nas quais te espalhei. Contudo, não te destruirei completamente, porém, eu te corrigirei em medida, e não te deixarei sem punição. Então, eu vou ser com vocês? Vou. Eu irei livrá-los? Irei, mas não todos. O que eu estou fazendo é uma correção que eu estou aplicando. É o que o Senhor estava dizendo para eles. Versículo 12. Porque assim diz o Senhor, tua ferida é incurável, e a tua chaga é dolorosa. Não há ninguém para pleitear a tua causa. Não há ninguém para pleitear a tua causa, para que tu possas sarar. Tu não tens remédio que curem. Todos os teus amantes se esqueceram de ti. Eles não buscam a ti, pois eu te feri com a ferida de um inimigo, com o castigo daquele que é cruel pela multidão de tua iniquidade, porque teus pecados foram aumentados. Por que gritas tu pela tua aflição? Tua tristeza é incurável pela grandeza da tua iniquidade, porque teus pecados foram aumentados. Eu te fiz estas coisas. Portanto, todos aqueles que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários, todos eles irão para o cativeiro. E aqueles que te despojam serão um despojo, e todos os que te saqueiam darei eu como uma presa. Pois eu restaurarei a tua saúde e sararei tuas feridas, diz o Senhor, porque eles te chamaram de rejeitada, dizendo, esta é a Sião a qual nenhum homem procura. Assim diz o Senhor, eis que eu trarei novamente o cativo das tendas de Jacó, e terei misericórdia de suas habitações, e a cidade será construída sobre o seu próprio montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E deles
virão a ação de graças e a voz daquele que festeja, e eu os multiplicarei, e eles não serão poucos. Eu também os glorificarei, e eles não serão pequenos. Os seus filhos também serão como outrora, e sua congregação será estabelecida perante mim, e eu punirei todos os que oprimem. E os nobres serão provenientes deles, e o seu governador procederá do meio deles. Isso aqui é uma profecia messiânica, tá? Isso aqui aponta para Cristo. O governador procederá do meio deles, né? Ele é a raiz de Davi, procederá de Judá. E eu farei se aproximar de mim, e ele aproximar-se-á de mim, pois quem é este que empenhou o seu coração para se aproximar de mim? Diz o Senhor. E vós sereis meu povo, e eu serei vosso Deus. Então, já era uma profecia que apontava para Cristo. Ele seria um governador que realmente se aproximaria do Senhor, que teria um coração para se aproximar do Senhor. Ninguém até então conseguia, né? Por causa dos seus pecados, enfim. E aí ele seria esse. E versículo 22. E vós sereis meu povo, e eu serei vosso Deus. Uma nova aliança, né? Uma renovação de aliança. Versículo 23. Eis que a tempestade do Senhor sai com fúria, uma tempestade contínua. Ela cairá com dor sobre a cabeça do perverso. A violenta ira do Senhor não retornará, até que tenha feito isto, e até que tenha realizado os intentos do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso. Então, eram coisas que entenderiam só mais para frente. Hoje nós já conseguimos entender, né? Já sabemos, inclusive, que aquela parte apontava para Cristo. Vamos para o capítulo 31. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Está tudo ok. Ok, né? Então vamos lá. Jeremias 31. Ao mesmo tempo, diz o Senhor, eu serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que sobrou da espada encontrou graça no deserto, e eu irei e darei descanso a Israel. O Senhor apareceu a mim há muito tempo, dizendo, sim, eu te amei com um amor eterno, portanto, com ternura te atraí. Novamente te edificarei, e tu serás edificada, ó Virgem de Israel. Tu serás novamente adornada com os teus tamborins, e sairás nas danças daqueles que festejam. Tu ainda plantarás vinhas sobre os montes de Samaria. Os plantadores plantarão, e as comerão como coisas comuns. Porque haverá um dia em que os sentinelas sobre o monte Efraim gritarão, levantai-vos e deixai-vos subir para Sião, para o Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantai com júbilo por Jacó, e gritai no meio dos chefes das nações, divulgai vós, louvai vós, e dizei, ó Senhor, salve teu povo, o remanescente de Israel. Eis que eu os trarei da região do norte, e os reunirei dos litorais da terra, e com eles o cego e o aleijado, a mulher com o filho, e aquela que está em parto, um grande grupo retornará para lá. Eles virão com choro e com súplicas, e eu os conduzirei, e eu os farei andar próximos a rios de águas em um caminho reto, em que eles não tropeçarão, pois eu sou um pai para Israel, e Efraim é meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e declarai isto nas ilhas de longe, e dizei, aquele que espalhou Israel o reunirá e o manterá, como o pastor faz ao seu rebanho. Pois o Senhor redimiu Jacó e o resgatou da mão daquele que era mais forte do que ele. Portanto, eles virão e cantarão no cume de Sião e correrão juntos para as bondades do Senhor, para o trigo e para o vinho e para o azeite e para a cria do rebanho e da manada. E a sua alma será como um jardim regado e nunca mais andarão tristes. Então, a virgem se regozijará na dança, tanto homens jovens quanto velhos, pois eu tornarei o seu pranto em alegria e os consolarei, e farei com que se regozijem de sua tristeza. E eu saciarei a alma dos sacerdotes com gordura,
e o meu povo se satisfará em minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Uma voz foi ouvida em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel chorando pelos seus filhos. Recusou ser confortada acerca de seus filhos, porque eles já não existem. Assim diz o Senhor. Refreia tua voz de choro e teus olhos das lágrimas, pois tua obra será recompensada, diz o Senhor, e eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança em teu final, diz o Senhor, que teus filhos voltarão para as suas próprias fronteiras. Eu certamente ouvi Efraim lamentando-se deste modo. Tu me castigastes, e eu fui castigado, como um novilho não acostumado ao jugo. Faz-me voltar, e voltarei, porque tu és o Senhor, meu Deus. Certamente depois disso, eu retornarei e me arrependi. Certamente depois disso, eu retornei e me arrependi. E depois disso fui instruído e bati minha coxa. Fiquei envergonhado, sim, até perplexo, porque carreguei desonra de minha juventude. É Efraim, meu filho querido? É ele uma criança agradável? Porque mesmo depois de falar contra ele, ainda o tenho vivamente na minha lembrança. Portanto, minhas entranhas se comoveu por ele. Eu certamente terei misericórdia dele, diz o Senhor. Quando se fala Efraim, não está falando de uma pessoa só, está falando de um povo, né? Então, o Senhor está dizendo que ouviu a oração daquele povo, daquela tribo de Efraim, que estavam arrependidos, estavam dizendo que realmente se voltariam, enfim, que aprenderam a lição, né? E aqui o Senhor está falando que nunca deixou de amá-lo, né? Ele nunca deixou de ser filho. Versículo 21. Edifique marcos para ti. Faze para ti altos montes. Coloca teu coração em direção à estrada, o mesmo caminho que tu foste. Volta novamente. Ó Virgem de Israel, regressa para as tuas cidades, para estas tuas cidades. Até quando irás tu de um lado para o outro? Ó tu, filha apóstata, porque o Senhor criou uma coisa nova na terra. Uma mulher cercará um homem. Então, você vê que durante toda a leitura ele vem tratando a nação, Sião, como se fosse uma mulher, como se fosse uma esposa, como se fosse uma filha. E aqui ele está falando do regresso, né, promessa de restauração. E aí, no versículo 22 diz, até quando tu irás de um lado para o outro, ó filha apóstata, né? Que eles tinham se apostatado. Mas o Senhor está dizendo que faria uma coisa nova na terra. Uma mulher cercará um homem. Essa expressão aqui ela é muito debatida nos estudos teológicos. Na verdade, é algo até difícil de interpretar. Não fecha. Eles não fecham um entendimento quanto a essa frase aqui em específico. Uma mulher cercará um homem. Alguns dizem que isso aqui apontava para Cristo, né? Como uma mulher tendo um homem dentro do seu ventre, né? Uma mulher cercará um homem, né? O Senhor está fazendo uma coisa nova, vai ser a partir disso. Mas outros não concordam porque o termo uma mulher não era usado para falar de uma virgem. Então, se fosse falar que uma virgem cercaria um homem, o termo seria outro e não uma mulher. Então, é um debate sem fim. Não vale a pena a gente entrar nisso aqui, tá? Só estou dando aí para vocês abrindo esse parênteses, né? Porque pode ser que alguns questionem, o que quer dizer uma mulher cercará um homem? Não há um entendimento muito claro quanto a essa frase em específico, mas em todo o contexto nós estamos entendendo que o Senhor restauraria Israel, que eles deixariam de ser apóstatas, né? Ficar andando de um lado para o outro, e Deus estaria fazendo uma coisa nova, né? A partir, de repente, de uma mulher, viria ali a proteção, renovos, enfim. Essa conta não fecha, vamos dizer assim. Então, eu também não consigo falar com precisão para vocês sobre essa frase. Versículo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Porque ainda eles usaram este dito na terra de Judá e nas cidades, quando eu trouxer novamente os seus cativos. O Senhor te abençoe, ó habitação de justiça e monte de santidade. E habitarão na própria Judá, e todas as cidades juntamente, agricultores e aqueles que saem com os rebanhos, porque eu tenho saciado a alma cansada, e eu tenho reabastecido cada alma triste.
Nisto eu acordei e observei, e o meu sono foi doce para mim. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que eu irei semear a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homem e com a semente de animal. E acontecerá que, conforme eu os vigiei para arrancar e para derrubar, e para transtornar, e para destruir, e para afligir, então eu os vigiarei para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias eles não dirão mais: os pais comeram uvas azedas e os dentes dos filhos estão enfraquecidos. Porém, cada um morrerá por sua própria iniquidade. Cada homem que come a uva azeda e os seus dentes se enfraquecerão. Isso aqui é um dos versículos, deixe grifado aí na sua Bíblia, é um dos versículos que nos ajudam a entender aquela questão de maldição hereditária. Prometi para vocês que ia falar sobre isso, ainda vou, né, em outro ambiente, ambiente de aula, ainda vou, calma. Vamos concluir aqui a leitura. Muitos falam, né, que o filho tem que pagar pelo pecado do pai, pelo erro do pai, e usam às vezes, inclusive, versículos, né, do Velho Testamento, não, porque os pais pecaram e aí a nação de Israel pagou. Isso aconteceu naquele tempo, mas depois que o Senhor já tinha aplicado essa punição ao povo, ele mesmo disse, naqueles dias eles não dirão mais: os pais comeram uvas azedas e os dentes dos filhos estão enfraquecidos. Porém, cada um morrerá por sua própria iniquidade. Cada homem come a uva azeda, cada homem que come a uva azeda, os seus dentes se enfraquecerão. Então, não teria mais esse negócio de o filho pagar pelo erro do pai, pagar pelo pecado do pai. Essa coisa de maldição hereditária, né? Como muitos dizem, olha, você está sofrendo porque você pesa sobre a sua vida uma maldição hereditária, então a gente precisa fazer um ritual, isso aqui. Não. Todas as maldições foram canceladas por Cristo na cruz do Calvário. Mas é claro que há de se buscar um conhecimento mais profundo para refutar esse ensino que é tão disseminado, né? Existem muitos locais que praticam, entre aspas, a tal da quebra da maldição, né? Vocês precisam saber sobre isso. Quando eu anunciar aulas falando sobre isso, se vocês quiserem, participem. Versículo 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que eu fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Desculpe, deixa eu arrumar aqui. Versículo 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que eu fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles quebraram meu pacto, embora eu os tenha desposado, diz o Senhor. Porém, este será o pacto que farei com a casa de Israel. Porém, este será o pacto que eu farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu colocarei minha lei no seu íntimo e a escreverei nos seus corações, e serei seu Deus, e eles serão meu povo. Nós já falamos sobre isso, outras profecias já apontavam essa questão, onde que o novo pacto não seria mais aquele escrito em tábuas de pedra, né? Mas Deus, ele colocaria as leis dele no nosso íntimo, no nosso interior. Isso se cumpre em Cristo. Ele traz para as pessoas, na cartilha do cristão, Mateus 5 ao 7, as leis. Ele reforça as leis, levando todas elas para o íntimo. Vou te lembrar uma, por exemplo, acerca do adultério. Ouviste o que foi dito? Jesus fala, na lei, ou vocês ouviram o que estava escrito na lei? Sobre adultério, que aquele que fosse pego em flagrante adultério morreria. Eu, porém, vos digo, então Jesus trouxe uma nova interpretação, aquele que só tiver um pensamento, aquele que só tiver um olhar impuro, já pecou. Então ele traz para dentro da pessoa a lei. E assim todas as outras que ele traz ali a interpretação. Tá? Deixa eu só fazer uma nota aqui.
Versículo 34. Eles não ensinarão mais cada homem a seu próximo e a cada homem ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos conhecerão a mim, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois eu perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais do seu pecado. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz durante o dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz durante a noite, que divide o mar quando as suas ondas rugem. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se aquelas ordenanças desviarem-se de diante de mim, diz o Senhor, então a semente de Israel também deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se o céu acima pode ser medido, e os alicerces da terra explorados abaixo, eu também rejeitarei toda a semente de Israel, por tudo o que eles fizerem, diz o Senhor. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que a cidade será construída para o Senhor, desde a torre de Hanamel até o portão da esquina. E linha de medir sairá para diante, até a coluna de Jerebe, e irá circuncidar até Goa. E o vale inteiro dos cadáveres e das cinzas de todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos em direção ao leste, será santo ao Senhor. Este não se arrancará, nem se derrubará para sempre. Vamos para o capítulo 32 e o último de hoje. A gente conclui. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Está tudo ok nos comentários. Tudo ok, né? Alguém tinha falado que a voz estava um pouco embaçada, mas outra disse que está normal. E pelo que eu tenho visto aqui também está normal. A modulação aqui do meu áudio está igual como de todo dia. Talvez seja uma coisa pontual aí, apenas para essa pessoa. Jeremias 32. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no 10º ano de Zedequias, rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor. Pois então o exército do rei de Babilônia sitiava Jerusalém, e Jeremias, o profeta, foi trancado no átrio da prisão que estava na casa do rei de Judá, porque Zedequias, rei de Judá, o tinha trancado, dizendo: por que razão tu profetizas e dizes, assim diz o Senhor, eis que eu darei esta cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a tomará. Então, Zedequias não gostou da profecia de Jeremias, mandou prender Jeremias, né? Mas a gente já está sabendo disso. Mas aconteceu o que Jeremias predisse, Israel estava cercada, e o cerco, gente, para você ter uma ideia, durou anos, viu? Não pense que Babilônia chegou ali, cercou e no mesmo dia tudo se concluiu ali, já houve um ataque. Não, primeiro eles ficaram cercados durante anos. Ninguém podia sair, ninguém podia entrar. Por isso muitos ali dentro morreram de fome. Por isso nós já lemos aqui em outras profecias que um ia comer a carne do outro. Enfim, seria uma coisa terrível. Foram anos esse cerco babilônico. Até que por fim houve guerra, até que por fim alguns conseguiram fugir, mas mesmo os que fugiram, o Senhor disse que a fome ia alcançar, a peste ia alcançar. Alguns encontrariam graça no deserto, né, como nós lemos, e depois voltariam, e uma quantidade seria exilada. Bom, versículo 3. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha trancado, dizendo: por que razão tu profetizas e dizes, assim diz o Senhor, eis que eu darei esta cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará da mão dos caldeus, porém certamente será entregue na mão do rei de Babilônia, e falará com ele boca a boca, e seus olhos observarão os dele. Ele conduzirá Zedequias para a Babilônia, e lá ele estará até eu o visitar, diz o Senhor. Embora luteis com os caldeus, não prosperareis. E Jeremias disse: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: eis que Anameel, o filho de Salum, teu tio, virá a ti dizendo: compra para ti meu campo que está em Anatote, porque o direito de redenção é teu para comprá-lo. Então Hanameel, o filho de meu tio, veio até mim no átrio da prisão, conforme a palavra do Senhor, e me disse: compra meu campo, e eu te rogo, que está em Anatote, o qual está na região de Benjamim, porque o direito de herança é teu, e o resgate é teu. Compra-o para ti.
Então eu soube que esta era a palavra do Senhor, e eu comprei o campo de Hanameel, o filho de meu tio, que estava em Anatote. E pesei-lhe o dinheiro, precisamente 17 shequels de prata. E eu subscrevi a escritura e a selei. E tomei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro nas balanças. Então, eu tomei a escritura da compra, aquela que foi selada conforme a lei e costume, como aquela que estava aberta. E eu dei a escritura de compra a Baruque, o filho de Nerias, o filho de Maaseias, à vista de Hanameel, filho de meu tio, e na presença das testemunhas que assinaram o livro de compra, perante todos os judeus que se assentaram no átrio da prisão. E eu encarreguei Baruque perante eles, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma estas escrituras, esta escritura de compra, tanto a que está selada quanto a que está escrita, tanto a que está selada quanto esta escritura que está aberta, e coloque-as em um vaso de barro, para que possam durar muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: casas e campos e vinhas serão possuídos novamente nesta terra. Então, depois que eu entreguei a escritura de compra a Baruque, o filho de Nerias, eu orei ao Senhor, dizendo: ah, Senhor Deus, eis que fizestes o céu e a terra por teu grande poder, e com teu braço estendido, e não há nada difícil demais para ti. Tu usas de benignidade para com milhares, e recompensas a iniquidade dos pais ao peito dos filhos, depois deles. O grande, o poderoso Deus, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Grande em conselho, poderoso em obra, porque teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um conforme os seus caminhos e conforme o fruto dos seus feitos. Que colocaste sinais, maravilhas na terra do Egito, até este dia, e em Israel e entre outros homens, e fizestes para ti um nome como neste dia, e tiraste teu povo, Israel, da terra do Egito, com sinais, com maravilhas, e com mão forte, e com teu braço estendido, e com grande terror, e deste-lhes esta terra que tu prometestes aos seus pais que lhes daria, uma terra que mana leite e mel. E eles entraram e a possuíram, porém eles não obedeceram à tua voz, nem adoraram em tua lei, nem andaram, em tua lei. Eles nada fizeram de tudo que tu ordenaste que fizessem. Portanto, tu trouxeste todo este mal sobre eles. Eis os montes, eles já chegaram, a cidade para tomá-la. E a cidade foi dada na mão dos caldeus, que lutam contra ela por causa da espada, e da fome, e da peste. E aconteceu aquilo que tu falastes, e eis que tu vês isto. E tu me disseste: ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro, e toma testemunhas, porque a cidade foi entregue na mão dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Há alguma coisa muito difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu darei esta cidade na mão dos caldeus, e na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, ele a tomará. E os caldeus que lutam contra esta cidade virão, atearão fogo nessa cidade, e a queimarão com as casas, sobre cujos terraços eles ofereceram incenso a Baal, e derramaram ofertas de bebida para outros deuses e me provocaram a ira. Pois os filhos de Israel e os filhos de Judá somente fizeram mal perante a mim desde a sua juventude, pois os filhos de Israel somente me provocaram a ira com as obras de suas mãos, diz o Senhor. Porque esta cidade foi para mim como uma provocação da minha ira e da minha fúria, desde o dia em que eles edificaram até este dia, para que eu a removesse de perante a minha face. Por causa de todo o mal dos filhos de Israel e dos filhos de Judá que fizeram para me provocar a ira, eles, seus reis, seus príncipes, seus sacerdotes e seus profetas, e homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e eles viraram para mim as costas e não a face, embora eu os ensinasse madrugando, ensinando-os, contudo eles não ouviram para receber instrução. Porém, eles colocaram as suas abominações na casa que é chamada pelo meu nome, para profanarem. E eles construíram os lugares altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para fazerem os seus filhos e suas filhas atravessarem o fogo por Moloque, o que eu não os ordenei,
nem isso adentrou em minha mente, que fizessem essa abominação para fazerem Judá pecar. Todas essas informações, tudo isso a gente já sabe, por isso estou fazendo uma leitura aqui bem dinâmica, tá? Essa questão de sacrifício a Moloque, passar a criança no fogo, tudo isso vocês já ouviram falar. E agora, portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito desta cidade, da qual vós dizeis, ela será entregue na mão do rei de Babilônia pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os reunirei de todas as regiões para onde eu os tenha levado em minha ira, e em minha fúria, e em minha grande cólera. E eu os trarei novamente para este lugar, e os farei habitar em segurança, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E eu lhes darei um coração e um caminho, para que eles possam me temer para sempre, para o seu bem e dos filhos após eles. E eu farei um eterno pacto com eles, que eu não me desviarei de fazer-lhes o bem, mas eu colocarei meu temor nos seus corações, para que eles não se afastem de mim. Sim, eu me regozijarei em fazer-lhes o bem, e eu os plantarei nesta terra, certamente com todo o meu coração e com toda a minha alma, porque assim diz o Senhor, da mesma forma que eu trouxe todo este grande mal sobre este povo, deste modo eu trarei sobre eles todo o bem que lhes prometi. E campos serão comprados nesta terra, da qual vós dizeis, ela está desolada, sem homem ou animal, e foi entregue na mão dos caldeus. Homens comprarão campos por dinheiro, e subscreverão escrituras, e as selarão, e tomarão testemunhas na terra de Benjamim, e nos lugares em torno de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades dos montes, e nas cidades do vale, e nas cidades do sul, porque eu farei os cativos deles retornarem, assim diz o Senhor. Bom, a gente vê aqui nesse capítulo que o Senhor já tinha falado para Jeremias que era para ele comprar uma terra, né? De Anatote, cidade dele, cidade natal de Jeremias, e um parente próximo que poderia resgatar, né? Comprar, como a gente já viu também nas leis, são todos assuntos que todos vocês já estão por dentro. E quando esse parente chega a Jeremias e fala para comprar a terra, Jeremias compra, mesmo sabendo que a terra estava cercada. Então, era como se fosse algo, como que eu posso dizer assim? Bom, desinteligente, né? É um absurdo. Por exemplo, Israel, né? Nesse momento, para quem está acompanhando ao vivo, está em guerra, né? Infelizmente. Oremos pela paz. Oremos pela paz dos dois lados, tá? Não só de Israel, não. A gente tem que orar pelos dois povos. Tem gente sofrendo dos dois lados, infelizmente. É como se chegasse alguém agora querendo vender um terreno lá na Palestina, sabendo que Israel está bombardeando, tá revidando, né, o ataque. Aí eu vou chegar lá agora e falar assim, compra minha terra aqui. Você quer que eu compre um pedaço de terra aqui, sendo que nós estamos em guerra? Mas o Senhor falou para Jeremias compra, faz tudo como tem que ser feito, assina as escrituras, etc, etc, etc. Por quê? Porque depois de um tempo, homens comprarão terras aqui. Eu vou restituir esse lugar. Então Jeremias pega aquela escritura, fala para colocar dentro de um vaso de barro, que era para ser preservada durante muitos anos, porque aquela terra ainda voltaria a ter valor. Bom, é mais aí um texto narrativo, né, de algo que aconteceu naquele tempo, tá? E a gente para por aqui hoje, amanhã a gente continua no mesmo horário, se Deus quiser. Tchau, tchau.